Bem, pessoal, vamos fazer um comentário aqui, uma análise, uma refutação, na verdade, desta senhora aqui, ó, do vídeo que ela faz. É um vídeo curtinho aqui, menos de um minuto. A Juliana Cavalcante, ela é historiadora e ela vai comentar aqui, ó, sobre o Sudário de Turim. O Sudário de Turim é histórico. Obviamente, ela é anti-ortodoxa, né? Ela é anticonservadora, então óbvio que ela vai tentar descaracterizar aí ou contrariar a autenticidade do Sudário de Turim. E vejamos o que ela vai falar aqui. Ela soltou umas pérolas aqui, eu quero fazer uma refutação, parte por parte aqui das suas falas. Faz parte das chamadas relíquias medievais, ou seja... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ou seja, das chamadas relíquias medievais, ou seja, em nada tem a ver com o Jesus histórico e nem pode ser utilizado como uma prova para atestar. Ela diz que faz parte das relíquias medievais tardias e em nada tem a ver com o Jesus histórico. Não sei de onde ela tirou esse critério, porém, será? Vejamos. Que Jesus foi sepultado, já que é uma fonte, então, que aparece em contexto muito tardio. A sua utilidade está para compreendermos, estudarmos as origens desse culto aos santos e também a força dessa religiosidade popular medieval expressa por meio dessas relíquias sobre Jesus e sobre os santos. Bom, é O isso. Sudário de Turim É isso. Eu sempre falo aqui, pessoal, quando não se tem domínio sobre uma temática, sobre uma matéria, sobre um ofício, é melhor ficar calado para não beirar o ridículo, né? Que é o que acontece aqui. É muito fácil, como todos aqueles que atacam a historicidade e a veracidade do Sudário, é muito fácil recorrer a velho mantra, aquele velho argumento falacioso, tendencioso e ultrapassado, antiquado, viu? Dizendo, mas em 1988 foi feita uma datação por radiocarbono 14, o que remontou o linho da Idade Média por volta de 1260 a 1340, e portanto está resolvido o problema. A datação por carbono 14 colocou uma pá de cal e obliterou aí a teimosia dos religiosos em afirmar que o Santo Sudário sim envolveu o corpo de Cristo e é a maior prova física, documental, arqueológica que temos da morte, paixão e ressurreição de Cristo. É muito fácil falar isso, né? A datação por carbono 14 datou da Idade Média, pronto. O que a Juliana Cavalcante provou não conhecer, óbvio que não, é que existe mais 8 formas de datação que datam o linho do primeiro século. Isso ela não conhece. Então, ao invés de falar de um assunto de forma tão superficial, era melhor para ele estudar para não passar vergonha. Então vejamos se o linho é da Idade Média, o que ela procura desconhecer, né? Talvez como a maioria dos negacionistas, daqueles que atacam o Sudário, o que eles não sabem é que nós temos fontes e mais fontes provando a sua historicidade. Vejamos aqui, por exemplo, esse artigo aqui. Aqui são partes de um artigo, 3 fontes históricas que provam que o Sudário é muito anterior à datação, à defasada datação por carbono 14 feita em 1988, que datou o linho de 1260 a 1340 depois de Cristo. Segundo os testes de carbono 14, aqui é uma introdução, né? Aqui é um prólogo, eu não vou ler tudo. Mas olha que interessante. Segundo os testes de carbono 14, feito em 1988, que submeteu o tecido a uma avaliação por radioisótopo de carbono para chegar a uma data original. Porém, o que os cientistas de Zurique, Arizona e Oxford, as 3 universidades que coletaram o material, não informaram à imprensa da época, até porque o método de carbono 14 em tecidos era algo recente ainda e em exploração, foi o fato de que havia várias probabilidades químicas contrárias à apuração espectrométrica da radiação atômica. Ou seja, eles mesmos sabiam que o método de datação por isótopo de carbono não era algo com tanta precisão. E 20 anos mais tarde, as evidências contrastantes com aquela datação se acumularam, tornando-se impossível de continuar sustentando sua data na Idade Média, em um período medieval. Em outras palavras, a datação por carbono 14 tende a enfrentar agora pelo menos mais de 8 métodos de datações contrárias a ela, viu?
que remontam à origem do linho no primeiro século depois de Cristo. Isso a Juliana Cavalcante não sabe, porque não é o ofício dela, não faz parte do material de trabalho dela, e ela não pesquisou, apenas polemizou em um vídeo para ganhar viés, que é o que aqueles que atacam a veracidade do sudário fazem. Um destes métodos é a análise de comparação literária, que reporta o sudário para um período ainda muito anterior à datação assumida pelos exames de carbono 14 feitas em 1988. Nesse sentido, possuímos algumas referências documentais históricas que fazem menção ao sudário entre o século V e 12 depois de Cristo. Quero mencionar aqui 3 importantes documentos nesse sentido. Bom, aqui nós temos Evagrio, um importante historiador eclesiástico do VI século, escreveu por volta de 544, e ele fez menção ao linho que continha a imagem de Cristo. Ele a chama de mandilion, que segundo essa tradição histórica, era uma imagem de Jesus estampada em tecido. E a comunidade de Edessa, que é a atual Turquia, na época a estimava de grande valor e tinha grande apreço por ela. Então temos Evagrio, historiador da igreja, já fazendo menção a um linho contendo todo o corpo de Cristo chamado de mandilion. Temos aqui Evagrio, História Eclesiástica. Este é o Códice Vocânio Latinos, K69, datado do século X depois de Cristo. Porém, sua narrativa sobre o sudário provém do 8º século depois de Cristo. De seu período na Turquia, em Edessa, temos um interessante documento, o Codex Vocianus Latinos, conservado na Biblioteca dos Países Baixos, na Holanda. Um manuscrito do século X, que contém uma narrativa do século VIII, proveniente da área siríaca, onde se lê que Jesus deixou a marca de todo o seu corpo num pano guardado na grande igreja de Edessa. Quem o contempla viu o Senhor como quem o tinha visto na terra. E temos outro relato histórico, esse provém do século XI, que faz menção ao sudário em Constantinopla. Nesse período, o historiador foi o bizantino Jean Skylites. No século XI, o historiador bizantino Jean Skylites relatou a mudança do mandilion de Edessa para Constantinopla. Uma miniatura conservada na Biblioteca Nacional de Madrid explica explicitamente a maneira do Codex Prae que o mandilion, ou visão de Cristo, era a visão de Cristo impressa sobre um imenso lençol do mesmo tamanho do lençol de Turim. Olha que interessante, né? Temos também aqui outras referências. Em 944, referências históricas ao mandilion. Temos também em 912 a 959, aqui em Constantinopla, o imperador de Constantinopla, Constantino VII Porfirogênito. Enfim, temos fontes. De acordo com esse método manuscritológico, o sudário não poderia ser originário do século XIII ou XIV, refutando assim a datação feita em 1988, que já é considerada defasada. Vamos mais além. Além dos dados documentais, agora eu quero entrar na parte dos artigos científicos. Quero entrar aqui, que é o que a Juliana Cavalcante também com certeza desconhece, porque senão não falaria, não usaria de falácias como essa, dizendo que o sudário é da Idade Média. Com certeza ela não conhece. Então, para você, Juliana Cavalcante, artigo de 2022, recente. Artigo aqui foi publicado na revista Heritage, uma revista prestigiada no mundo acadêmico, viu? Por cientistas PhD, Liberato Di Caro, cristalógrafo italiano, e Giulio Fanti, engenheiro termomecânico também italiano. Pois é, o artigo aqui foi publicado nessa revista Heritage, e adivinha, temos um novo método de datação criado por esses cientistas, que é a chamada datação por raio-x. Aqui, novo estudo científico afirma, Santo Sudário é sim do tempo de Jesus. Método de datação por raio-x afirma que o tecido tem 2000 anos e corresponde à época de Cristo. Então temos aqui uma parte do artigo. O que eles fizeram? Fizeram uma análise e os seus dados são compatíveis e estão publicados nessa revista revisada por pares. Revista secular, para ninguém dizer aí que é revista de crentelho, né? Revista de conservador, revista de cunho religioso. Não. Revista Heritage, revista norte-americana. Está aqui algumas partes do artigo, umas partes recortadas, lógico, eu não vou mostrar tudo aqui. Enfim, são mais de 8 métodos de datação que depõem contra a datação por carbono 14. E mesmo a datação por carbono 14, Juliana Cavalcante, não sei se você sabe, ela é profundamente contestável. E diria, vou mais além. Cientistas renomados como Gaza Valdez, PhD em Biologia, e Dmitry Kuznetsov, que é prêmio Lenin na Rússia, esses
publicaram seus materiais, inclusive na Nature, provando que a datação feita em 1988 está repleta de contradições e incongruências, a começar pela própria colônia de bactérias que se instalou no sudário, que torna impossível a sua limpeza, essa pátina de gordurosa, e torna, por exemplo, alterável a data por carbono 14 emitida, que é o que você também com certeza não conhece. Inclusive, Raymond Rogers provou, através da química, em um artigo publicado na revista Science em 2005 e também na Thermoquímica Acta, uma das maiores revistas da área da química, ele provou também que alguns processos químicos que existem ali no sudário tornam inviável sua data na Idade Média, por causa de substâncias como a creatinina e a ferridrita, e outros tipos de materiais depositados ali, estão presentes ali. E agora eu quero vir com uma pérola aqui para você analisar algo aqui, e aí eu deixo a pergunta para a Juliana para saber se ela sabe responder como que um pano da Idade Média poderia conter estas informações aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Eu não sei se ela sabe, a imagem do linho é tridimensional. Pois é, este linho é uma provocação à inteligência. Sua impressão contém a maior prova física da ressurreição de Cristo. Nela podemos encontrar uma imagem holográfica dentro de uma imagem bidimensional, o que forma uma imagem 3D. Em 1902, o químico francês Paul Vignon, estudando a fotografia de Secondo Piat, observou que a intensidade da imagem do sudário parecia variar em relação à distância que teria existido entre o corpo e o linho. Em 1974, usando um microdecímetro, a hipótese de Vignon foi confirmada, revelando outros segredos do sudário impressionante, que espantou a todos, inclusive a comunidade científica. A figura do sudário continha dados tridimensionais. Juliana Cavalcante, quem que tinha na Idade Média essa tecnologia para fabricar uma imagem? Eu não vou nem entrar no mérito da imagem em si, que é algo absurdo. É irreproduzível até os dias de hoje com toda a tecnologia disponível. Eu não vou entrar na questão da superficialidade, que só penetrou 40 micrômetros da fibra, que é a nível microscópico, não tem nenhum método hoje de pintura capaz de reproduzir isso em um linho. Eu não vou nem entrar nesse mérito, eu vou pedir apenas para você mostrar aonde a tecnologia de imagem tridimensional existia na Idade Média, o que foi comprovado por computadores aqui, como computadores VP8 análise, cientistas da NASA. Ou você agora vai contra a ciência e dizer que a ciência está errada? Os dados aqui também foram publicados em artigo científico. Então, para a galera aí que gosta de artigo, aqui vai um arsenal de artigo científico. Jumper e Jackson, tá aqui, Conferências Cibernéticos, outubro de 1982, primeiro artigo. Temos também análise, aqui, Larry Chaub e Samuel Pericore, International Journal of Archaeology, outro jornal, publicado em 2023, recente, informações tridimensionais do sudário. Outro artigo, Juliana Cavalcante, Giovanni Fazio, Giuseppe Mandalio, tá aqui, publicado aqui, Heritage, 2018. Quer mais artigo? Tá aí, Scientific News World, Giulio Fante, 2023, imagem tridimensional do sudário. E novamente, Raymond Rogers, PhD em Química, julho de 2004, aqui. De novo, Aplio Optics, volume 58, 2019, outro artigo. Temos mais artigo. E é por aí. É óbvio, para o vídeo não ficar muito extenso, eu poderia passar aqui, artigo. Isso aqui é tudo parte de artigo científico, em revistas seculares, materiais revisados por pares. Tudo conteúdo aqui acadêmico, provando a autenticidade e historicidade do sudário de Turim. Sabe quantos artigos, Juliana, defendem a veracidade do sudário? São mais de 230 artigos publicados em revistas de prestígio mundial. Então, antes de você falar alguma coisa sobre o sudário, estude mais um pouquinho para não beirar o ridículo. Se o sudário é da Idade Média, você terá que provar, desconstruir as 8 formas de datações que colocam e que remontam o sudário ao primeiro século. Terá que explicar os pólens que só existem em Jerusalém, só existiram até o 8º século, e como que um falsificador teria a brilhante ideia de adicionar pólens invisíveis a olho nu num sudário, sendo que no século XIV não existia a datação
por radioisótopo de carbono, com a intenção de ele adicionar pólen da Palestina e principalmente da região da Judéia, ali do deserto da Judéia. Qual a intenção? Se o livro foi feito na Idade Média, segundo os pressupostos ateístas, né? Enfim, são tantas informações que eu não vou comentar tudo aqui. Quero ver você explicar como que alguém tinha a capacidade de produzir imagem tridimensional. E eu quero mais um detalhe, desafio mais um detalhe, em foto radiante no negativo fotográfico. Entendeu? A imagem só funciona no negativo fotográfico. Você vai ter que encontrar também essa tecnologia na Idade Média. Se você puder, refute o meu vídeo, está aberto aí o debate. Te convido para um debate, Juliana. Tenha coragem disso. Ou então, pelo menos, se cale e não fale daquilo que você não conhece. O sudário não é da Idade Média, porque as evidências são esmagadoras quando reportam Linho para o período do primeiro século. Sindonologia em defesa da fé cristã.